Mais uma análise obsessiva no ar. Hoje temos aqui o lançamento de cinema. Coisa linda. Is This Thing On? O nome em português eu não faço a menor ideia. Me ficou horroroso, não quero saber. Filme novo dirigido pelo Bradley Cooper. Beijo pra você, Bradley. Sei que você tem muitos haters, mas tá aqui um cara que gosta do seu trabalho. E é um filme que conta a história de um casamento, né? Ou de um final de um casamento, mas um pouco menos dramático do que a história de um casamento. Só que aqui também temos drama, temos comédia, é uma comédia romântica, mas é uma comédia romântica normalzinha. O que que você achou, cara? Eu achei. Entrou pra minha lista de filmes conforto, assim. Um filme que eu assistiria muitas vezes, aquele filme que dá um quentinho no coração porque ele é engraçado, mas ele é engraçado sei lá, ele é diferente. Eu achei um filme diferente, né? Pra começar, que eu já concordo com um filme que casamento estraga qualquer relação, né? Então, assim, a minha análise empírica, com a pesquisa Carla Data, Data Carla. Data Carla, casamento, assim, as chances, não vou dizer 100% porque, né, sempre tem as exceções à regra, mas de regra acaba com os relacionamentos, casar. E aí esse filme é sobre isso, é o casal que tá ali, a Tess e Alex. eles estão casados, quer dizer, eles estão num relacionamento já juntos, entre namoro, noivado, nananã, mais de 25 anos. E, e aí, né, com maior Dois filhos. dois filhos, carreira, e tem que abrir mão. Normalmente a mulher abre mão da carreira, porque, enfim, vira mãe, tem criança pequena, aquela coisa. E acho que é mais ou menos isso que acontece aqui com a Tera, era uma atleta, né? É, de vôlei. De vôlei. E, e é isso, ela vai ficando frustrada de ter aberto mão disso. Isso se reflete no casamento, e aquela coisa, né? Que cada um vai se fechando na sua bolha, a comunicação vai desaparecendo, e aí estão os dois abandonados nessa jaula assinada em cartório, com um governo Chancelada. testemunhando este amor eterno que não fica eterno, né? Enfim, é isso, eu acho muito. E aí, a partir daí, as coisas vão mudar, né? Porque aí, quando eles se dão conta, ele fala: bom, não tá dando certo, acho que é melhor cada um ir pro seu lado. E aí, eles, literalmente, ali numa situação em que cada um vai para um lado, literalmente, e nosso amigo Alex se depara com um novo hobby, aí, algo que vai ajudar ele a lidar com esse luto do fim do casamento, né? É muito interessante como o filme aborda esses finais, né? Finais e recomeços, porque o Alex vai pro stand-up comedy, né? Então eles moram ali em Nova York ou adjacências, né? É um pouquinho mais longe, por aí vai. Eles brincam um pouquinho sobre isso, da distância, de onde moram e tudo mais. E ele quer só tomar uma cerveja, né? Vou recapitular. O filme começa com o fim, né? Eles estão ali já definindo o que vão fazer, e daí ele vai morar num apartamentinho pequeno, enquanto ela fica na casa com os filhos, e daí meio que ficou um acordo de guarda compartilhada. Tá tudo bonitinho. Foi um final legal. Foi um final ok, né? Perto do que a gente já vê por aí. Então eles têm um acordo, mas de alguma forma cada um realmente vai para um canto e se veem nesses momentos solitários com oportunidade de explorar novas coisas. Então o Alex ele quer só tomar uma cerveja e ele não quer pagar US$ 15 para entrar no bar. Só que é um bar de comédia. Daí, se você faz um open mic, você não paga. Então ele coloca lá o nome dele e ele se depara com um microfone e com uma plateia. E daí ele começa a encontrar, dentro da experiência dele, desse luto, desse final de relacionamento, piadas. E eu acho que a forma como é construída essa carreira, entre muitas aspas, né, nova carreira do Alex na comédia, de uma forma muito bem construída. Ele começa titubeante, ele começa sem saber exatamente para onde vai,
e a câmera do Bradley está muito perto dele, né? É uma câmera que é muito na mão, né? É um filme que tem muita câmera na mão e que dá um pouco dessa agonia, né? Que depois você pode falar um pouquinho melhor da sua experiência com isso, mas mostra um pouco desse titubeio, dessa ideia de o que eu estou fazendo aqui? É, a gente não vê a audiência no início, a gente só fica olhando muito o rosto dele, muito perto, porque a gente está vendo essa angústia que está dentro dele. Porque é um final, mas é um final que tem ainda alguma coisa. Tem ainda um carinho, tem ainda um respeito, tem ainda não um desejo, mas ainda tem muito amor. Essa palavra não é boa, mas ainda tem muito respeito, eu acho que é essa a palavra certa. Por tudo que foi construído, e aí eu acho que ele se encontra no palco um novo Alex. Um novo Alex se abre ali. Ele se abre para a ideia de: será que eu não estava falando no meu casamento? Eu preciso falar agora? Eu acho que o microfone para ele é a forma de ele falar. É a forma dele colocar para fora, de alguma forma, o que ele não conseguiu falar dentro de casa. E eu acho que ele usa ali, claro que pode ser horrível, né? Pode ser péssimo, pode ser ultrajante de alguma forma para um relacionamento você falar para fora do que falar para dentro. Mas eu gosto da forma como o filme é construído em cima disso, né? Uhum. Porque mostra um pouco a realidade de cada um, e daí mostra como ele volta pro berço da mãe, né? Vai lá, mãe maravilhosa, inclusive, atuação linda da mãe e do pai ali, que dão um apoio com os filhos, e daí ele não quer contar para ninguém essa nova. Ele tem vergonha do que acontece. E eu acho que é uma coisa que acontece na nossa geração. Eu acho que é um filme muito para nossa geração, dos 40 a mais, né? Que a gente tem vergonha das coisas que a gente não fez e tinha vontade de fazer, ou está fazendo e não sabe exatamente como falar para os amigos, como falar para a família. Então, tem algumas coisas que eu acho que o filme ele consegue achar o tom perfeito Uhum. dessa angústia da geração X, que é a nossa, né? Essa angústia do não ser Millennium. milênio, que do não ser, do não poder ser mais. Depois dos 40, o que você vai fazer de novo? Você já fez tudo o que tinha que fazer. Mas não, a gente tem oportunidades. E eu acho isso, essa descoberta e como o filme aborda isso, muito bom. É, O que você acha? é muito interessante, porque ele nem sabe que é um bar de comédia, ele só queria tomar uma, porque ele tinha batizado, e aí devia estar com, com sede, né? E aí, quando ele dá, tem que pôr nome na lista, ele não paga, então põe meu nome numa lista aí. Então, aí, quando ele entra e coloca ele naquele palco para fazer comédia, e aí ele começa a falar da própria vida, e a própria vida é cômica de alguma forma, porque ele é engraçado, mas ele nem sabia que ele era engraçado. Mas ele fazia algumas piadas, assim, meio automáticas e tudo mais. Eu gosto também disso, dessa evolução, assim, no sentido essa crescente, vai, não acho evolução não é a palavra, mas dessa crescente, dessa descoberta dele, de tipo, aconteceu, ele caiu ali de paraquedas naquele palco com o microfone, num bar de comédia. E e algumas pessoas riram, com meio sem graça, umas risadas, poucas risadas, assim, porque estava meio deprimente mesmo, né, e como você bem disse, aquela câmera no começo das primeiras vezes que ele vai para o bar de comédia, porque ele tá muito introspectivo, ele tá ali no palco, aquela luz na cara dele, ele tá muito dentro dele mesmo, e a câmera transmite isso de uma forma tão forte que me deu claustrofobia, assim. Comecei a falar: "Gente, pelo amor de Deus, afasta essa câmera da cara desse homem, eu tô tão tá muito perto". Fica muito, mas aí, conforme o tempo vai passando e o Alex vai se sentindo confortável no palco, a câmera vai, ampliando, trazendo uma amplitude, né, no enquadramento, e aí a gente já começa a ver o corpo dele né, ele é meio corpo, começa a ver pessoas ao redor, e até que em algum momento abre e a gente vê a plateia e com ele, porque ele conseguiu
de fato, agora criar essa comunicação. Então foi muito bonito isso que o Bradley Cooper fez, tá, seu ídolo, parabéns. Não gosto do personagem dele no filme? Não gosto. Né, Acho mas acho que não é pra gostar mesmo, acho que não é pra gostar. não é no sentido de que é o cara é o mala, é porque eu acho que ela não tem muita função, não Não? achei não ali, achei que tipo, assim: "Ah, o filme é meu, eu que escrevi, quero aparecer". A sensação que eu fiquei foi essa, porque eu achei meio desnecessária a participação daquele a existência daquele personagem, mas o filme é dele mesmo, ele faz o que A ele quem quiser. escreveu foi o Will Arnett, é o ator principal, não foi ele. Ele só dirigiu o filme. Ah, pode tudo bem, não tem problema. Mas é isso, eu não gostei, eu achei que não teve função, mas tudo bem, passa. Porque realmente talvez seja o fato do Will Arnett, ele rouba bem a cena, assim, né, ele manda muito, a atuação dele tá boa e, Da Laura Dern, né? nossa, a Laura tá, ela é, né, Ela ela é. é fenomenal, que atriz maravilhosa, né, David Lynch, obrigada. Trazer essa mulher para se ela participou antes de conhecer o David Lynch, né, jovenzinha. Mas, E e ela ela tava no História de um Casamento, né? Ela era advogada no História de um Casamento, lembra? verdade, não estava lembrando Ela disso. ganhou o Oscar, inclusive, de melhor atriz coadjuvante por esse Não é filme. da época, eu só assistia filmes. Não lembro, não acompanhava o Oscar. Mas enfim, aí ela tá maravilhosa, então, também, aqui é verdade, eu lembrei agora aquela cena com a Scarlett, nossa, foi foda. Mas aqui ela tá lindíssima e também ela tá no oposto, né, numa posição oposta em relação ao Alex, porque enquanto o Alex tá ali depressivo e solitário, e é muito interessante que o filme mostra como que o homem fica depressivo tendo que lavar roupa agora, né, porque antes alguém lavava a roupa dele. Agora ele fica aquele, nossa, tô sozinho nessa casa. Ai, que sofrimento, ter que ser um ser humano funcional. Aí, é, a Laura não, a Laura, né, a Tess, ela tá empolgadíssima, já tá pensando em sair com os caras aí, né, dar uns pega, já tá pensando em voltar pra carreira Virar treinadora, né? Virar e coaching lá do virar time americano de vôlei. Ela andou, é, ela fez o que precisava ser feito. É legal isso, porque realmente, apesar de ter sido escrito por um homem, é isso mesmo. Os relacionamentos, normalmente, as mulheres, é o que a gente falou no episódio da minha irmã feia, né? As mulheres têm que se diminuir muitas vezes, cortar dedos ali, para poder caber nos relacionamentos, né? E aí, enfim, a Tess tá feliz, se sentindo mais livre, mas ela tá isso, ela também tem esse respeito, esse carinho pelo Alex, e aí E acontecem coisas. acontecem coisas que não vale, acho que a gente entrar em spoilers, né? Mas eu gosto muito da relação dos dois, de como tem essa paciência, de alguma forma, por esse momento de redescoberta, né? Porque é um momento novo, você se vê solitário, você se vê com tempo, você se vê sozinho com seus filhos, e Uhum. aí você tem que realmente se virar. E eu acho que o filme aborda isso também de uma forma muito boa, de como você busca suas redes de contato, como você troca com essa ex-mulher dias de putz, hoje você pode ficar para mim, eu posso ficar para você e vice-versa. Algumas formas de você não aparece aqui na minha casa assim, você tem que me avisar antes. Então tem coisas que são muito reais, são muito que eu já vivi, né? Sendo um homem separado, provavelmente você também tenha vivido. Eu acho isso e a função dessas amizades. Tanto que eu não acho o papel do Bradley Warren desprezível. Eu acho que ele é útil para o papel do Alex, sabe? Não só ele, como as outras, né? A esposa desse cara, os amigos, a mãe. Porque todo mundo vai meter o bedelho. E você, de alguma forma, você vira o alvo quando você se separa, né? Quando você está numa roda de amigos, eles têm uma roda de amigos que são comuns. Então, eles ainda convivem de forma civilizada,
digamos assim, com esses amigos. Então, até onde eu falo, até onde eu não falo, o que que eu posso falar, o que que eu tenho que mostrar de como eu estou. Então, esse não contar que ele está fazendo stand-up é uma coisa muito sensível para mim no filme. Uhum. Porque, sei lá, quando eu me separei, eu fiz coisas que eu não contei para ninguém. Porque eu vão me julgar, vão falar nas minhas costas, vão falar com a minha ex-mulher. Então, são muitas coisas que você acaba, ao invés de você se libertar, você fica mais introspectivo ainda, né? Então, ainda mais talvez da nossa geração, eu acho que tem isso também. Então, eu gosto muito desse papel, porque em algum momento lá o Arnie, que é o Bradley Cooper, ele fala: eu tô inspirado em você, cara. Eu vou me separar também. E, tipo, ele não tá querendo mais se separar, ele tá querendo voltar com a mulher. Então, você vira um espelho para muitas pessoas e às vezes nem é tudo isso. E às vezes não é exatamente isso, né? Então, putz, eu gosto muito de como você tem a relação com a sua ex. Mas não é essa flor toda. A flor é o que vocês veem. Mas tem toda uma construção por trás disso que é duríssima. Então, o filme, eu acho que, de alguma forma, conta um pouco dessa ideia desses medos privados em lugares públicos, sabe? Uhum. E eu acho que isso é muito bem construído no filme, com muita leveza, com muito amor, com muita ternura. Então, o filme tem os seus encantos, tem o seu sabor. É. Eles têm uma química muito boa também, eles estão muito bonitos, né? Não Uhum. só fisicamente, mas eles têm uma ternura. Na hora que ele está fazendo ali um stand-up e ela está vendo, é emocionante até, né? Me emocionou ali em algum momento, porque você está contando alguma coisa que nem sabe, você nem não sabia que ela estava ali, né? Então, se você não está vendo, se já não viu o filme, vai ter esse momento, tá? Ele vai estar lá fazendo stand-up e ela vai estar lá com o Peyton Manning, que é um ex-jogador da NFL, fudidaço, que na lógica era um cara da Associação de Esportistas Americanos, alguma coisa assim, que estava entrevistando ou ajudando a Tess. E aí ele conta algo super terno, de como ele sente falta. E não é eu sente falta do lavar-roupa, eu sinto falta da amizade, do carinho, do sexo, mesmo que seja o sexo tradicional. Porque é isso, o ser solteiro depois de uma certa idade, você está com tantas coisas, depois de 20 e tantos anos que eles têm de casamento, imagina começar do zero, encontrar alguém, é, o que você fala, como você conquista alguém, como você transa com alguém, é um renascimento. E às vezes a gente não quer renascer mais também. Então eu gosto e não gosto, mas eu acho interessante como é colocado isso no filme, de como não é só uma volta para o casulo, é um recomeço em nova fase para os dois. Então esses novos hobbies ou o novo trabalho da Tess, eles são chama também, né? Essa separação de alguma forma acendeu uma nova chama nesse casamento, nesse ex-casamento, nesse futuro casamento. Daí o filme vai dizer por si só o que vai acontecer. É, mas a psicanálise explica isso, porque é o seguinte, você entra num relacionamento que você começa a conviver com a pessoa e aí você começa a achar que sabe tudo sobre o outro, não tem mais mistério, não tem mais o que descobrir, a relação lá entra num lugar de suposta segurança, que é o que teoricamente a gente busca, mas ao mesmo tempo isso acaba com o desejo, porque o desejo ele só vai se sustentar naquilo que a gente não sabe do outro, daquilo que a gente supõe, daquilo que a gente descobre. Quando ele se coloca nessas posições em que ele tem algo que é dele, que é só dele, que ela e não conta pra ninguém, aí ela acaba que por descobrindo, dá um tesão louco nela. E é lindo. Como é que eu não conhecia esse, sabe? Tipo, e ela diz, né? Nossa, eu tô me sentindo com 20 e poucos anos aqui com você, né? E é porque volta essa chama, e aí eles se olham, eles se reencontram, né? Quando eles Reconquista, né?
quando eles saem dessa posição que é conhecida de ambos, né, e aí eles: "Pô, que é isso que você tem? Como assim, você é engraçado?" Né, as pessoas estavam rindo das suas piadas, assim, tipo, nossa, eu fiquei puta, mas ficou bom. E você Então, fuma agora? você fuma. Então isso é muito fofo do filme, assim, né, porque eu acho que ambos estão acho que por conta de você tinha falado em off sobre maturidade, né, eu acho que ele tem uma certa maturidade ali em ambos de aceitar que, tipo, beleza, faz uma coisa diferente aí, faz uma coisa nova, tá tudo bem, não precisa ficar naquela posição, porque eu acho que quando num relacionamento um ou outro não aceita mudanças, a gente muda com o tempo, né, quando o um não aceita a mudança do outro, daí não dá, né, aí não tem como, que aí é aquela coisa, então você corta os dedos do pé e continua no relacionamento. Não, né, E, se acabar. e sabe uma imagem do filme que mostra isso até depois já dessa chama renascida? É a foto dela. Ela não aceita que o olhar dele ainda seja por aquela mulher que ela não é É isso. mais. Ela não é mais aquela pessoa, gente, não é. É E é muito isso sensível e é um detalhe do filme, mas é um detalhe significativo demais, né? Porque é. ela já não se reconhece naquela foto. Ela nem Uhum, se vê, até porque ela tá de costas naquela foto. E uhum. daí, quando há uma foto de frente, naquela idade que ela tá agora, agora sim. É exatamente, perfeito, muito, muito bem lembrado. Exatamente, e aí ele fica até confuso, né, porque que é nossa, mas é uma coisa tão bonita, né, Tão grandiosa, né? o argumento dele é bonito, assim, né, de tipo, nossa, pô, a mãe que ele colocou esse quadro na casa dele pra mostrar para os filhos como que a mãe deles é foda. É E isso. aí, não sou mais eu, não sou e ainda mais pra mulher, né, e ainda mais pra uma mulher atleta, né, então era um peso muito grande pra ela, e aí faltou um pouco realmente, é isso, de conversa, de se ouvir o outro que o filme permite. Claro que tem umas facilitações no roteiro, mas eu vou dizer uma coisa, que uma das coisas que eu achei que fosse facilitação foi um fato real que inspirou o filme. Então, eu peço desculpas aí por ter falado que vocês facilitaram o roteiro nesse ponto. Outros momentos tem algumas outras coisas que facilitam mais pra frente. O pai dele, inclusive, tem uma cena bem bonita dele com o pai, uma conversa bonita dele com o pai. A mãe dele é divertidíssima. Meu Deus do céu, aquela atriz, não vou achar o nome dela aqui agora. Mas ela é divertidíssima. Inclusive, você bem lembrou também que é a atriz que faz a mãe do Riquinho. Meus favoritos da infância, maravilhosa, ela é uma atriz de comédia sensacional. E aí, quando ela descobre que ele tá fazendo stand-up comedy, ela, eu não sabia que a sua vida tava tão, tão ruim assim. É muito divertido. É muito divertido. Até ele tem esse tom exato da comédia, um drama, mas não é um dramalhão, é um drama no ponto, é um drama de conflitos humanos e de relacionamentos e gostoso, filme gostoso. É um filme gostoso mesmo. É baseado na história do John Bishop, que contou a história dele pro Will Arnett, que daí foi lá e fez o roteiro do filme. Deu os créditos pro próprio John Bishop, que também é um co-roteirista, sem saber que ele era roteirista do filme. Mas a história dele, então ele também tem direito. Escrito também pelo Mark Chappell. Então é isso. Terceira direção do Bradley Cooper. Os outros dois filmes são muito dramáticos, né? São muito pesados, que é Nasce uma Estrela e Maestro. E aqui é bom ver que ele sabe fazer outras coisas. Ele que ficou conhecido pela comédia, né? Se Beber Não Case foi o primeiro grande papel dele. Então ele apareceu na comédia. Que bom que ele está, entre aspas, voltando para ela de alguma forma. É um filme delicioso, divertidíssimo, que tem esse tom gostoso. É um filme caloroso, é um filme sensível e eu gostei bastante também. Eu amei, eu E é amei isso. e veria várias vezes, verei várias vezes. Veremos.
Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Aproveitem, vão ao cinema e vejam este filme Is This Thing On? Ainda está de pé? Como que é mesmo, Carla? Você lembra disso aí? Esse nome é horroroso, gente, porque traduziram tão feio. É isso aí. Isso ainda está de pé? Isso ainda está de pé. Olha, outro trocadilho com stand-up. Meu Deus do céu. Excelente, um beijo para vocês. E comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês também são haters do Bradley Cooper, podem comentar aí. Sem. Posso bloquear, mas tá bom. Beijo, gente. Mas eu bloqueei, mas assim, fica à vontade para falar. É livre, mas a casa é nossa, então a gente que determina as regras. Um beijo para vocês. Beijo.